Aí então a família, como eu tinha dito no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu disse que foi quando a família começa a sentir, né? A sentir o estrago, a sentir a diferença no comportamento do dependente químico, né? Nós começamos a ter um horário diferente, a gente já dorme demais, quem não dormia demais começa a dormir demais, quem tinha o hábito de dormir cedo começa a madrugar, e isso vai realmente levando. Só que a família, até então, por não ter um conhecimento do que é a droga, por não ter vivido, por não ter tido dentro da casa, talvez um outro caso, né? Tem famílias que tem o pai, eu tenho a mãe, tem famílias que não tem nenhum. A minha família não teve nenhum. Eu tive uma mãe que criou 6 filhos trabalhando, e uma mãe que de repente, que entregou a vida para Jesus, quando eu tinha 6 anos, eu tinha 6 anos de idade, essa mulher ela entregou a vida para Jesus, sabe? Então, assim, ela era uma mulher temente ao Senhor, que orava pelos filhos, que guardava os filhos, mas ao mesmo tempo que ela orava, o mundo espiritual também estava de olho naquela pessoa ali, né? Que era o escolhido, que o Senhor tinha escolhido para viver coisas tão grandes como essa que eu estou vendo aqui agora. As coisas aconteceram. A minha família, então, na época, eu lembro que quando a droga, ela simplesmente ela é a porta para o pecado, que é o que realmente nos afasta de Deus, que é o que realmente nos tira da presença, que é o que realmente o diabo quer fazer com que a gente peque contra o Espírito Santo, quer que nós pecamos contra Deus, né? Então, naquele dia, nesse período, quando começaram as mentiras, eu lembro uma vez que eu peguei um cartão da minha mãe do banco, eu gastei tanto dinheiro, e um dia eu perguntei para ela falou assim: meu filho, por que você gastou esse dinheiro? Eu falei, mãe, eu estou comprando uma moto. Foi a primeira mentira que eu falei para minha mãe, para poder justificar o gasto de um dinheiro. Eu tinha pedido dinheiro para ela, ela me arrumou, e eu fui e gastei com outro dinheiro, e aí foi a primeira mentira. E depois dessa mentira vieram outras inúmeras mentiras. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, né? E quando estamos no uso das drogas, quando nós estamos mergulhados, submersos, nós somos sim filhos, eu e você. Quem é dependente químico, não adianta dizer que não é, não adianta tentar criar uma mentira para dizer que não sou. Sim, se a Bíblia diz que quem é mentiroso é filho do diabo, então sim, eu estava como filho do diabo. Eu atuei como filho dele. E eu fiz tudo para poder manter o meu vício durante o tempo. Tudo. Eu trabalhava de dia para gastar à noite. No meu trabalho, todo lugar que eu passava, eu mentia. Eu tenho que pagar isso, pagar energia. Vieram umas mentiras com tanta intensidade que eu falava, meu Deus. Né? Hoje, quando eu me lembro, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Qual miserável homem que eu fui naquela época. Né? Mas aí o tempo foi passando e aquilo, ao invés de diminuir, as quantidades foram aumentando, e aí eu fui me afundando mais, me afundando. Começaram a vir os primeiros problemas dentro de casa, né? Quantas vezes eu não roubei da minha mãe, dinheiro da carteirinha dela, essa mulher que trabalhava, quantas vezes, sabe? E hoje eu falo, Senhor, me perdoa, né? Mas para eu poder chamar você para a sua realidade, eu tenho que te contar de onde eu vim. E meu passado não foi bonito, não. Meu passado foi feio. Ele foi sujo. Ele foi sujo. Mas hoje, quando eu entendo isso, quando eu paro para olhar, eu falo, Senhor, tinha que ter um propósito maior. Quantas vezes eu não pensava em morrer naquela época? Quantas vezes isso tem que acabar, mas eu não fazia nada. Isso tem que acabar, mas eu não fazia nada. Eu só aumentava as doses. Não existe um nível seguro, não existe um domínio, não existe um controle sobre droga. Enquanto você não colocar no teu coração, na tua cabeça, que não existe um controle, que não existe um nível seguro, eu só vou até aqui, que não vai acontecer nada, a sua história não vai mudar. Eu comecei com 21, e isso se passaram quase 8 anos para eu chegar nesse nível. 8 anos para eu poder chegar no nível de mentiroso, de roubar dentro de casa, roubar da minha mãe, porque a primeira pessoa que nós roubamos, eu e você que usamos droga, é da família. É da família.
é da família. São os maiores prejudicados quando nós começamos. E o tempo foi passando, e aí teve uma época que eu decidi não queria ficar mais em Potiguara. Eu achava que mudando de lugar aquilo ia acabar, né? Sempre trabalhei para pessoas importantes da minha cidade e sempre fiz, perdão da palavra, sempre fiz merda nos lugares que eu trabalhava. Ou mentia demais para poder pegar dinheiro, ou vivia hipotecado pedindo dinheiro para poder pagar aquilo, isso, aquilo, outro, quando na verdade era para usar drogas, sabe? Quantas vezes o Senhor me deu oportunidade, o Senhor sempre me dando oportunidade, sempre me livrando da cadeia, sempre me livrando, sabe? Eu tive tantos livramentos. Teve uma época na minha vida em que eu não usava droga ainda, isso foi bem antes, isso é importante testificar. Eu fui acusado de um roubo, de uma coisa que eu não tinha roubado. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu fui acusado de ter programado um assalto na casa de uma pessoa. E eu nunca fiz aquilo. Isso nunca tinha passado no meu coração. Isso nunca aconteceu. Eu fiquei por 5 noites. 5 noites dentro de uma cadeia. 5 noites. 5 noites. Eu não tinha cometido aquele crime. Porque eu amava essa mulher que eu tinha trabalhado com ela. E amo até hoje. Interessante isso, né? E eu realmente amo ela até hoje, sabe? Mas eu fui acusado. Eu falo que nós vamos criando, o diabo ele vai criando situações para poder fechar o teu coração, para que você realmente possa mergulhar de forma profunda onde ele quer te levar. O diabo ele quer nos tirar de uma posição e colocar em outra. Ele vai criando situações, né? Mas era necessário passar por aquilo tudo hoje para eu estar aqui hoje falando com você. Chamando atenção, família. É tempo, às vezes nós temos de ficar mais atento, sabe? Atento a gesto, atento a atitude, atento onde as pessoas realmente, onde a gente começa a ver a mentira, a manipulação. É tempo de chegar, antes de chegar no nível mais profundo do pecado, da beira da morte mesmo, do abismo, aonde eu quase cheguei. Quase não, perdão, eu cheguei no fundo do poço. Então passou-se o tempo, né? Isso foi antes de eu ter usado drogas, foi com meus 20 anos de idade mais ou menos, eu fui acusado desse crime que eu não cometi e não fiz, né? E aquilo parece que ficou uma coisa na minha cabeça, eu comecei a fazer coisas como se eu estivesse fazendo para realmente ser acusado, para poder pagar, digamos assim, o tempo da vergonha que eu fiquei na cadeia, a tristeza que eu fiquei ali naquela cadeia. Ninguém sabe disso, pouquíssimas pessoas sabem, sabe por quê? Porque na época como foi uma prisão ilegal, né? Eles não tinham prova, nada que me levasse, e isso ficou meio que oculto, é como se você procurasse lá hoje, nunca existiu essa prisão. Mas enfim, os meios não justificam os fins, né? Mas esse foi um dos escapes que o diabo usou para poder colocar na minha cabeça de que eu tinha que fazer algumas coisas porque eu já tinha pagado por aquilo sendo preso, né? O tempo passou. Então, com meus 29 anos, eu me lembro que eu estava muito ruim das drogas, muito mesmo. Eu falei, eu preciso mudar de Potiguara, eu preciso ir embora, eu vou embora. E eu fui embora daqui, fui morar em Rio Verde, Goiás, na casa da minha tia, que hoje não está mais no nosso meio. Me receberam lá, eu fui trabalhar numa faculdade, com a minha primeira gerente de uma faculdade lá do restaurante universitário, e eu fui trabalhar lá. E aí, foi quando eu, estando em Rio Verde, ainda cheirando cocaína, achando que eu mudasse para lá, o problema tinha ficado lá. E ia ficar em Potiguara e ia somente eu, o vício ia ficar para trás. É quando nós nos enganamos. Muitas das vezes eu e você, a gente começa a mudar de um lugar para outro, achando que aquilo que nós vivemos vai ficar naquele lugar, quando na verdade está em nós e não está no lugar. Está em nós. Eu posso ir para qualquer lugar, para o fim do mundo, para qualquer lugar. Se eu ainda estiver dominado pelo vício, o vício vai me acompanhar comigo aonde eu for. Cheguei em Rio Verde. Chegando em Rio Verde, eu conheci, fazendo os corres, né? A gente fala fazer corre, da cocaína que eu cheirava, né? Também com muita mentira também. Trabalhei durante um tempo normalzinho, super bem. No começo, o diabo ele te ilude, te engana de que vai dar tudo certo.
Ele sempre vai iludir. Quando nós mudamos de um lugar para outro, a gente sempre vai achar que as coisas estão dando certo.